Nós estamos começando a conversa de redação desta terça-feira, que tem a participação da Edilene Lopes, do Júnior Moreira, da Rita Mundim, que é a nossa colunista de economia aqui do Jornal da Itatiaia. E claro, você, ouvinte, pode mandar a sua mensagem de texto, dando a sua opinião, participando aqui com a gente, para o número 999967074. É o WhatsApp do jornalismo. A Agência Nacional de Energia Elétrica define nesta terça-feira o valor do reajuste nas tarifas da conta de luz. Em pronunciamento de rádio e TV, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu que o país vive uma forte crise hídrica e pediu o uso consciente da água e da energia. Segundo ele, o nível dos reservatórios é o mais baixo em 90 anos. Vamos ouvi-lo. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Rita Mundim, o ministro negou, né? Mas você acredita aí que pode haver um risco de apagão? Não, eu não acredito em risco, não. O que vai ter é uma conta muito salgada para a população pagar. Porque desde a primeira crise que nós vivemos em 2001, o Brasil passou a utilizar, né, as termoelétricas para poder suprir a capacidade de geração não suprida pelas demais geradoras de energia, e o Brasil basicamente contava com os recursos hídricos na geração dessa energia. Então, o que vai acontecer é o uso das termas, e já fizeram a conta, né? Isso vai custar um aumento em torno de 84,3% pelas contas dos funcionários da ANEEL, de 84,3% a 92,3% na tarifa da bandeira vermelha, que pode dobrar, né? Ela deve passar de 6,24 para 11,50 ou R$12 por cada 100 kWh consumido. Isso vai ter um impacto muito forte na inflação, as contas também já foram feitas, de 0,25 a 0,27 ponto percentual de impacto na inflação. Então, a conta, o país é nosso, a crise é nossa e, infelizmente, mais uma vez, a conta vai para o bolso do consumidor. E a gente deveria fazer um esforço muito grande no Brasil para usar o sol, né? A gente tem a energia solar aí, as pessoas físicas, a energia residencial, assim como na Turquia, na Alemanha, já deveria ter sido migrada em grande parte para energia fotovoltaica. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu, mas vai acelerar esse processo. Então, se crise é sinônimo de oportunidade, que o governo faça um grande programa, um grande projeto e programa de governo para que as residências tenham acesso a um custo menor à energia fotovoltaica. Júnior Moreira, concorda com a Rita e o brasileiro pode preparar o bolso para essa conta que vai ficar salgada? Não tenho dúvida disso. Bom dia para a Edilene e para a Rita que estão chegando agora no Jornal da Itatiaia. Olha, Aline, e o grande problema é a inflação, né? Que já está um pouco pesada. A Rita citava isso, inclusive, no comentário dela mais cedo durante o Jornal da Itatiaia. Isso pode trazer um peso ainda maior na inflação, né? No bolso do consumidor, no preço, no final, né? No fechamento das contas do mês ali do consumidor. Mas, Aline, é impressionante como é que a história vai se repetindo, né? Eu estava lendo ontem ou antes de ontem um texto do amigo e consultor Luiz Borges, que ele chama de Pensata, que é muito legal. Ele pensa sobre determinados assuntos, ele sempre envia para a gente, e ele falava exatamente dessa crise energética. É impressionante como é que vai se repetindo. Em 2001, quando teve o racionamento, né, se falava ali os motivos. Falta de chuva, desmatamento, falta de investimento, né, baixa participação de energia solar, de energia eólica, a mesma coisa. O que muda agora é só as ordens, né, dos motivos por a gente estar chegando nesse ponto. É lógico, temos uma crise hídrica, falta de chuva, mas aí vem os outros também, né? A gente parece que não tem um plano B, e o plano B é muito caro, né? Esse que é o problema, que são as usinas termoelétricas. O meu grande problema é com planejamento mesmo, né? É chamar a atenção que daqui para frente, daqui a pouco, a gente pode passar de novo por isso. Talvez a crise de agora, de 2021,
não seja possível. Mas, poxa, concordo com a Rita no sentido de que vamos fazer um programa de Estado mesmo, não de governo de Estado, para que a gente consiga passar, né, por uma próxima crise que deve aparecer. Né? Eu fico imaginando se a indústria tivesse a todo vapor, né? Se o comércio tivesse a todo vapor, quem gasta muita energia mesmo. Né? Não sei se a gente daria conta, não sei se a gente não teria um apagão. Né? Então, assim, pensar como que a gente vai resolver isso. Nós tivemos um problema lá em 2001, não resolvemos, passamos aí por governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, Temer, agora 3 anos de Bolsonaro, e a gente não vê nada apontando no sentido de ter um plano B que seja um pouco mais barato, por exemplo, a energia eólica, por exemplo, a energia solar. Então é uma questão de planejamento mesmo, para pensar a longo prazo como é que vai ser o nosso futuro. Outras crises hídricas, eu tenho certeza que nós vamos passar, mas como nós vamos passar pelas próximas? E aí é um planejamento que precisa começar agora. Vários ouvintes. Sim, posso falar? Claro. Júnior, mesmo que o governo não tenha feito a sua parte nesses anos todos, o setor privado fez de alguma forma. Então, houve uma redução da dependência da energia hidráulica de quase 90% para 65%, 64%. E esse governo aprovou o marco do gás, que o gás industrial vai ser um alento, né? Vai ser uma mudança também, vai mudar essa matriz energética do Brasil. Então, algumas coisas foram feitas. E a coisa mais lamentável é que, em 2001, o PSDB de Fernando Henrique perdeu o governo. E, quando o Lula assumiu, a presidente da Eletrobras era Dilma Rousseff, que depois foi presidente do Brasil e que falou que ela resolveria o problema de energia. Então, durante todo esse tempo de governo de PT, nada foi feito, apesar deles terem assumido por causa de uma crise de energia no governo do PSDB. Edilene Lopes, o nosso ouvinte aqui, Cadu Tolentino, lá de Nova Lima, ele mandou um WhatsApp onde ele diz: na crise aparecem as oportunidades, vamos virar a chave para a energia solar. Concorda, Edilene? Eu concordo plenamente, Aline Neves. A crise hídrica aqui no Brasil é sinônimo também de crise energética, já que majoritariamente a nossa fonte de energia é hidrelétrica, conforme a Rita disse. O Júnior Moreira muito bem falou de planejamento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive é um crítico da falta de planejamento na questão energética no Brasil, que o Brasil precisa de diversificação da matriz energética, não ser tão dependente das hidrelétricas, e Minas Gerais faz um papel importante, né, nessa questão, nesse ponto. Nós aqui em Minas, por exemplo, temos investido em energia fotovoltaica. Hoje, Minas Gerais é líder na geração distribuída de energia solar, tem 18% do potencial instalado no Brasil, o que é importante. Minas, como sempre, vem se mostrando fundamental na sustentabilidade do Brasil, e eu acho que é isso mesmo, a diversificação da matriz energética. Esse problema ele é cíclico, planejamento resolve essa questão, e o ditado é claro e está aí, diz da realidade: é melhor prevenir que remediar. Nesse momento, nós estamos remediando. Quem está pagando pelo remédio é todo brasileiro, é cada um de nós com a conta de energia cada vez mais alta. Quando aciona as termoelétricas, vem a bandeira vermelha, e aí a gente paga caríssimo, e nós vamos pagar caríssimo pela conta de energia elétrica, quando, se o dever de casa tivesse sido feito, hoje nós poderíamos estar pagando um preço mais justo pela energia elétrica. Governantes servem para fazer esse planejamento e para executar. Infelizmente, há muitos anos, alguém não vem fazendo o dever de casa. A sensação que eu tenho, desculpa, a gente precisa terminar o assunto, mas a sensação que eu tenho é assim: não vamos investir tanto em outras coisas, não, porque é preciso ligar também um pouquinho das termoelétricas, né, em tudo que a gente sabe dos bastidores da política. Mas tomara que tudo que está sendo feito, ou pelo menos o pouco que está sendo feito agora, seja suficiente para mudar o futuro. Eu só queria botar mais uma pimentinha nesse assunto. O setor privado, a indústria, ela está protegida no mercado livre. A energia dela é contratada por anos e anos. Quem não está protegido é o consumidor, são as famílias brasileiras que acabam pagando a conta duplamente, seja na conta de luz e seja na perda do poder aquisitivo via inflação. E outra coisa que a gente tem que pensar, que está todo mundo falando de indústria, comércio, racionamento, etc., o agronegócio é extremamente dependente da água. Então, essa crise hídrica está exatamente afetando estados muito importantes no agronegócio, né? Aí nós estamos falando de Minas Gerais, de Paraná, de São Paulo, de Goiás. Então, tem muita coisa ainda, tem muita água que não tem para passar debaixo dessa ponte seca.
é esse setor que está segurando o nosso PIB, né, Rita? Esse também é o grande problema. Exatamente. Na hora que a gente está com essa retomada da economia, liderada principalmente pelo agro, a gente tem uma crise hídrica, onde o agro é usuário de água em grande escala. Quem é que vai irrigar via pivô central se não tiver água? Edilene Lopes, mais um capítulo aí envolvendo o acordo da Vale. O governo de Minas afirma que não vai alterar o texto sobre o acordo com a Vale após 1 ano e meio de conversa e negociação com a mineradora. Mais um capítulo, mas sem efeito prático, né, Aline Neves? Voltamos à estaca zero, se é que algum dia saímos da estaca zero, né? Não, ontem nós tivemos 2 entrevistas coletivas, uma do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, primeiro, e depois uma entrevista em resposta do governo do Estado. O grande impasse em relação a essa emenda de R$1,5 bilhão nesse acordo para destravar 11 bilhões de reais é que o governo concorda com R$1,5 bilhão para ser distribuído de forma proporcional à população entre os 853 municípios mineiros, mas há um impasse em relação à forma. A Assembleia Legislativa não quer a realização de convênio, que é o repasse direto cofre a cofre do governo do Estado para as prefeituras, para que isso seja feito de forma mais ágil, de acordo com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, para que não haja um uso político com eventos de assinaturas de convênio. O que o governo do Estado quer é a realização de convênios, porque, de acordo com a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, é necessário que haja um convênio contendo a previsão dos gastos, indicando onde esse dinheiro vai ser investido pelos prefeitos. Isso porque todas as obras do acordo com a Vale têm que ter uma previsão, um planejamento, uma indicação de onde esse recurso vai ser utilizado. Ontem, o secretário-geral Matheus Simões disse na entrevista coletiva que não vai alterar o texto, que não vai enviar um substitutivo para a Assembleia Legislativa, porque para reabrir o debate teria que chamar as partes que que integraram o acordo na Justiça para poder refazê-lo, porque o acordo não foi feito só pelo Executivo. E a Assembleia Legislativa queria um substitutivo que tivesse as alterações que foram discutidas pelo governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Ontem, na entrevista coletiva, participaram Matheus Simões, que é o secretário-geral, pessoa importantíssima no governo, braço direito do governador Romeu Zema, Luísa Barreto, que é secretária de Planejamento, e haviam anunciado que Igor Eto, o secretário de governo, participaria. Na hora da coletiva, ele não estava, ele não participou. Qual que é a minha leitura? Ele não foi para não se desgastar, já que ele sentou à mesa com os deputados para poder fazer o acordo. Já a leitura dos deputados é que ele não foi, porque se ele fosse, ele teria que mentir, porque segundo a Assembleia, além de R$1,5 bilhão que foi acordado para os municípios, o governo teria concordado com a forma de repasse. E o governo nega que tenha concordado que não teria convênio, que seria o repasse direto. Então, esse é o ponto de impasse entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Qual que é o sentimento dos deputados? Eu conversei com vários deles. Disseram que estão muito decepcionados, indignados com o governo, que houve uma conversa e depois o governo negou que isso teria ocorrido, que não foi só o acordo para R$1,5 bilhão, que em relação à forma também havia um acordo. Impasse, briga, guerra e, por enquanto, sem perspectiva de votação, viu, Aline? Rita Mundim, a Edilene citou aí que parece que a gente ainda nem tinha saído da estaca zero, né, quando esse assunto envolve o governo e a Vale. O que você acha? Pois é, eu fico muito triste, né? Eu mesma li uma nota de esclarecimento da Assembleia, eles falando da pressa deles de resolverem, de votar, etc. Eu me lembro, pelo relato da Edilene, eu fiquei lembrando, não sei se vocês lembram do royalty do petróleo, que briga que deu aquilo. Todo mundo queria um pedaço do royalty do petróleo. Isso está me lembrando o royalty do petróleo. E foi muito engraçado, porque aí veio uma crise, o preço do petróleo caiu, o Estado do Rio de Janeiro, né, é aí que mora o problema. O governo de Minas quer transparência, pelo menos é isso que eu estou sentindo. Quer transparência na aplicação de cada centavo, e o governador está certíssimo. E a Assembleia quer a politicagem, na distribuição de verbas para que cada um faça o que quiser com o seu curral eleitoral. A gente tem que evoluir nisso, tem que evoluir muito. O royalty do petróleo, só para terminar a ponte que eu fiz, todo mundo queria um pedaço do royalty do petróleo e só os estados produtores queriam botar a mão no dinheiro do petróleo. O petróleo caiu, o Estado do Rio de Janeiro fez dívidas, dando em garantia os royalties do petróleo, que aí nem aconteceram. E foi um problema assim, seríssimo, porque nada aconteceu, nada daquele investimento, da educação, da saúde, nada aconteceu. Então, por favor, vamos ser práticos, vamos preservar um acordo bem feito, bem costurado, com um valor digno
de reparar, né, o crime de Brumadinho, vamos colocar a mão na consciência e pensar na população desses municípios que serão beneficiados, da população mineira como um todo, da população de Belo Horizonte, e vamos colocar na prática, com transparência em cada centavo, o dinheiro desse acordo. É assim que eu penso. Agora, Rita, Aline, se me permite rapidamente, o governo do estado afirma que não vai mandar um substitutivo ao projeto original, mas ontem o estado de Minas trouxe uma matéria, uma troca de e-mails entre a Assembleia e o governo do estado, em que o governo teria enviado no dia 19 para a Assembleia um substitutivo contendo parte desse acordo, ou seja, teremos mais polêmica ao longo do dia hoje. Ô Júnior, o Rubens de Betim, nosso ouvinte, está falando aqui, esse acordo da Vale é importante para Minas, a Assembleia não pode ficar criando empecilhos. Aline, eu não sei se é só a Assembleia, eu não sei se tem santo ou capeta nessa história, sabe? Os dois são muito espertos e eles estão pensando em 2022. Resumindo tudo que a Edilene disse, que a Rita falou, como eu vejo, tá? Como eu leio isso tudo para ficar bem no popular, é uma briga pela chave do cofre, né? Chegaram num acordo ali, dão um pouquinho da chave do cofre para vocês da Assembleia, para vocês fazerem a política aí. Chegou lá no governo do estado, alguém mais esperto da área da política, opa, peraí, vocês estão ficando loucos? Vocês vão entregar o ouro pro bandido? Tem que deixar tudo com a gente. E chegou nesse impasse. E a gente fica esperando que esse acordo saia, né? Tomara que essa turma amadureça e resolva o mais rápido possível, que não dá para esperar, porque tem obras importantes aí que vão ser feitas com esse dinheiro. Rita Mundim, a operação da polícia para capturar o Lázaro Barbosa custou 19 milhões de reais e durou 20 dias. Parece que o criminoso realmente era ajudado, né, por fazendeiros ali da região. Ele se escondia, se alimentava em chácaras do interior de Goiás, enquanto a polícia o procurava na mata. Pois é, agora vem a lenda, né, Aline? Porque ele está morto. Eu sabia, eu tinha um pressentimento de que ele não seria capturado vivo. Porque se ele fosse capturado vivo, ele teria a sua versão da história. Então, agora ele vira a lenda, quase 1 milhão por dia para capturar o Lázaro, e pela teoria aí que está sendo montada, haveria uma milícia, né? Uma milícia naquela região, controlando algumas coisas que a gente ainda não sabe, mas e que o Lázaro seria um cidadão, né, ou melhor, um soldado, um cidadão que prestava serviço para essa milícia e que seria protegido por empresários e por outros milicianos do mato. Então, temos uma milícia no interior de Goiás. Isso aí é o mito, né? Agora ele está virando um mito, está virando uma lenda e, infelizmente, ele está morto para contar a sua própria versão. Júnior Moreira, será que o Lázaro era mesmo protegido aí da milícia de Goiás? Pois é, Aline, pelo menos essa narrativa, essa investigação da Polícia Civil de Goiás explica muita coisa, né? Como que ele conseguiu ficar 20 dias foragido e ninguém conseguia encontrar, né? Talvez essa rede de proteção que tenha sido criada para ele, já que, segundo as investigações até agora, ele seria o jagunço ali naquela briga por terra, no cerrado, né? E aí um tentando proteger de um lado, porque sabia, se pegasse ele, ia chegar em outras pessoas maiores, né? Então, assim, essa rede de proteção, isso explica muita coisa, na minha opinião. Mas eu lembro, Rita, Edilene, Aline, ouvintes, o primeiro dia aqui que a gente falou desse assunto, eu falei da questão cinematográfica, né? E que parecia realmente um filme, essa caçada e tal. Mas agora que o negócio vai caminhando para o desfecho, né? É impressionante como esse roteiro é bem feito, né? Como é que esse roteiro traz uma certa perplexidade, intriga todo mundo, né? Porque imagine só, se depois de tudo isso, a polícia descobre realmente, isso seja confirmado, que esse cara tinha uma rede de proteção por trás, que ele é um jagunço, descobre, sei lá, diversos crimes que ele tenha cometido ali na região, né? Uma loucura, é filme e com certeza. Edilene. Concordo com o Júnior Moreira, acho que esse é o próximo filme que deve ter grande impacto em relação a fatos reais, como foi do ônibus 174. Acho que esse caso vai virar um filme, sim. Agora, em relação à duração dessa operação e ao custo dela, Aline, a gente tem que ter muito cuidado ao criticar ações de outras profissões, né? As forças de segurança sabem como agir, tem um amadurecimento de inteligência, um amadurecimento operacional. Então, em relação a isso, eu tenho reserva em fazer a crítica, porque eu acho que essa crítica, se ela tiver que ser feita, tem que ser feita por especialistas em segurança pública. Agora, vamos colocar à parte essa história da milícia, de que teria uma rede de sustentação para o Lázaro profissionalizado aqui. Se o Lázaro batesse na sua porta, Aline Neves, perigoso do jeito que ele é, e pedisse um copo de água e comida, você ia dar um copo de água e comida para ele ou você ia denunciar ele para a polícia? O que você ia fazer primeiro?
Se até com a polícia ele troca tiros. Então, perguntar qual cardápio ele queria. Pois é. O caseiro fez isso. O caseiro fez tudo que ele queria e falou para a polícia, gente, procura direitinho. O Lázaro é perigoso, medonho. Quem é que vai caçar a briga com Lázaro se você não puder se defender e agir de pronto? Então tem essa questão. Ô Edilene, e um psicopata que foi colocado em liberdade. Né? Esse é que é o grande ponto. Rita, o laudo já existia. Você pegou no ponto que eu ia falar agora. Se a história fosse outra e o Estado funcionasse. Primeiro, se o Estado funcionasse bem, assim, em todos os seus aspectos, o Lázaro não estaria solto. O Lázaro teria cumprido a pena dele porque ele é um criminoso. Se ele estivesse preso e o sistema funcionasse, o Lázaro seria ressocializado. Se o braço da educação do Estado funcionasse, talvez o Lázaro tivesse cumprido um sistema educacional, uma trajetória profissional e pela vocação que ele tem em lidar com segurança, talvez o Lázaro pudesse ser até um policial muito habilitado, que seria parte da força-tarefa, que encontraria um Lázaro criminoso mais rápido do que o Lázaro foi encontrado. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, porque essa história é uma história que mostra um pouco da realidade do Brasil também, né? Como as coisas não funcionam aqui. Então, Lázaro terminou morto, foi capturado depois de colocar medo na população e no Brasil inteiro, e, como você disse, virou uma lenda e deve virar um filme, porque ele era um Tarzan do mal, um ninja do mal, o cara ficava invisível na selva. Que história é essa? Que loucura, né, Rita? Vambora, Júnior Moreira. Só uma notícia boa, o IGP agora em junho caiu para 0,60 de 4%, aí já ajuda um pouco na inflação, graças a Deus, desacelerou, é o dólar caindo. Termina aqui o Jornal da Itatiaia desta terça-feira. Ótimo dia para você.